Nós começamos a ministrar a respeito desse assunto, falando do reino e da volta de Jesus. E nós falamos, ensinamos os irmãos, a partir do arrebatamento. Quantos estavam aqui quando nós falamos do arrebatamento? Ok, não estavam todos. Eu não terminei essa mensagem e eu gostaria de concluí-la hoje. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler, por favor. Mateus 24, capítulo 24 e versículo 1. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram eles discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, diga, sinal da tua vinda, e do fim do mundo. E agora Jesus vai começar a ministrar o seu ensino, amém? Vamos fechar os olhos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir a revelação da tua palavra. Senhor, abra-nos os olhos a respeito da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nessa noite nos dê um entendimento claro a respeito dos propósitos do Senhor para a tua igreja. Queremos estar preparados para o arrebatamento, Senhor. Queremos ser achados como vencedores para a honra e glória do Senhor. Amém? Gerson, eu vou precisar que você projete, por favor, porque aqui no meu computador não está funcionando. Bem, nós vamos acompanhar aqui pela projeção, até que essa resistência eletrônica aqui resolva cair. Deixa eu tentar reiniciar aqui. Ok. Som, está aqui já, Gerson, obrigado. Bem, se você quiser projetar, você vai me acompanhando, tá bom? Acompanha os irmãos aí com o versículo. Então, para compreendermos a visão dos vencedores, irmãos, nós temos que estudar o arrebatamento. Então eu vou passar por essa primeira parte mais rapidamente, porque nós já vimos essa parte. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o momento que Jesus vem para buscar toda a igreja. Toda a igreja? Quem que Jesus vem buscar? Fala assim, os vencedores. Então algumas igrejas acreditam que todos os crentes serão arrebatados. É isso que você acredita? O Senhor vai arrebatar, quer dizer, vai levar o crente para estar com Ele, o que tem compromisso e o que não tem compromisso, sim ou não? Não. Quem será arrebatado? Diga, os vencedores. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu futuro está nessa mensagem. É verdade. Pergunta para ele se ele vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatado, irmão? Você será arrebatado com Cristo? A nossa salvação já está definida. Aleluia! Quem entregou sua vida a Jesus aqui? Está entregue, não está? Alguém vai tirar a sua vida agora das mãos do Senhor? De modo nenhum eu lançarei fora. Todo que vem até mim, de modo nenhum lançarei fora. Agora, e o arrebatamento? E a volta de Jesus, o que você pode afirmar? Ninguém pode ser genuinamente discípulo se não quiser ser arrebatado. Pastor, eu não estou nem aí, meu negócio é ter uma tapera lá no céu, tá bom. Não, querido, a vontade de Deus é que nós sejamos encontrados como vencedores. Agora, as pessoas de um modo geral, elas têm uma visão superficial do arrebatamento, e hoje eu queria te dar uma visão mais clara. Vamos continuar lendo na Bíblia? Volte para a sua Bíblia, Mateus 24, vamos ler o que o Senhor fala aqui na palavra, versículo de número 4. E Jesus então, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane,
porque muitos virão no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá, diga, fome, peste, terremoto, em vários lugares. Isso acontece desde que o mundo é mundo, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui no versículo 9, já começou o que nós chamamos de grande tribulação. Porque é o seguinte, agora as pessoas estão perseguindo você e prendendo os crentes por causa do nome do Senhor aqui no Brasil? Nem aqui no Brasil e nem na maioria das nações. São poucas nações que têm realmente essa perseguição. Então nós precisamos compreender o seguinte, pastor, por que ou qual é a necessidade do arrebatamento? Continue lendo comigo. Surgirão, versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Peraí, então o que perseverar até o fim será salvo. Para ter a salvação, precisa perseverar até o fim, irmãos? Não, para ter a salvação nós precisamos crer com o coração e confessar com a nossa boca. Então esse texto está falando da grande tribulação. Os crentes que ficarem serão perseguidos por todos os lados, e eles serão presos por causa do nome do Senhor, e entregarão a muitos, dizendo, olha, tem crente aqui, tem crente acolá. Pais entregarão filhos, e filhos entregarão pais. É esse texto que está falando sobre a multiplicação da iniquidade. Versículo 14, e o evangelho de quê? Quem está no versículo 14 com o pastor? O evangelho nós estamos falando sobre o reino e a volta de Jesus, amém? Não é o evangelho da televisão não, esse evangelho barato aí de promoção não, de dê uma oferta, leve 2 bênçãos, nesse evangelho aí não, é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá quando é que vem o fim? O fim vem após a grande tribulação, amém, meus irmãos? Então aqui a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 14, Jesus abre para que a Bíblia chama de grande tribulação. Vamos comigo agora entender a necessidade do crente ser arrebatado. Você fala assim, pastor, por que o crente será arrebatado? Primeira necessidade, porque a grande tribulação virá. Fala para o irmão que está do seu lado, a grande tribulação virá. E é o seguinte, meus irmãos, a Bíblia diz que se aqueles dias, projeta o versículo aí, Gerson, Mateus 24, 21, você vai projetar só versículos, tá? Mateus 24, 21, porque naquele tempo haverá grande tribulação. Vai no versículo 21 aí da sua Bíblia, Mateus 24, 21, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de ter. Nesse tempo haverá grande tribulação. Então, a primeira coisa, sabe por que é necessário o crente ser arrebatado? Para ele fugir ou ser livre da grande tribulação. Por isso que o Senhor não vai misturar o fiel com o infiel. Aqueles que forem fiéis hoje serão arrebatados.
Pastor, e os que não forem fiéis, eles serão salvos? Os crentes? Sim, os crentes desobedientes, infiéis, que não estão fazendo a vontade de Deus, serão salvos. Todavia, ele terá que passar pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Agora, acompanhe comigo, vamos voltar na leitura. Pega a sua Bíblia aí, versículo 14, versículo 15. Olha só, agora ele começa a descrever a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. O profeta Daniel se refere àquele que é o anticristo. Quando ele assentar-se no lugar santo, que é o templo, lá em Jerusalém, aí começa um período que Jesus está descrevendo, o período da grande tribulação. Pastor, como que virá a grande tribulação? Sabe como é que ela virá? Projeta aí, por favor, Lucas 21, 34. Se você quiser também pode abrir na sua Bíblia. Lucas 21, 34. Como que a grande tribulação virá? Virá dessa maneira: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia, diga aquele dia. Que dia, meus irmãos? Aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Aquele dia é o dia da grande tribulação. E deixa eu te contar, Jesus está exortando os crentes: acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências, diga, da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Talvez você fale assim: pastor, eu não mexo com orgia. É verdade. E também não mexo com embriaguez de álcool. É verdade. Mas quem diz que o que embriaga é só álcool? Você pode ficar embriagado com muitas coisas, querido. Você pode ficar embriagado até com trabalho, e trabalhar tanto e esquecer que Jesus está voltando. E aquele dia te pega embriagado. Com o quê? Embriagado até mesmo com fazer coisas para Deus e não gerar filhos para Deus. Quantos estão me entendendo? Aí aquele dia, o dia do arrebatamento, te pega como um laço, como um ladrão na noite. E aí estarão dois no campo: um será tomado e o outro será deixado. Diga misericórdia. A tribulação virá sobre toda a terra, e nós que queremos ser os vencedores, seremos poupados dela. Às vezes os crentes nos criticam por ensinarmos isso. Primeiro que eles falam que nós não deveríamos ensinar isso, porque as pessoas não entendem. Eu acho que tudo que está escrito na palavra, cada crente pode entender. Quantos acham isso também? Tem certeza, se está escrito, é para o nosso ensino. Amém, irmãos? E aí eles falam: pastor, você prega a graça barata. Quer dizer que então eu posso ser crente, pecar, aprontar e nada vai acontecer comigo? Eu não vou perder a minha salvação? Olha, se você realmente nasceu de novo, você não planeja o pecado. O pecado é um acidente na vida daquele que nasceu de novo. Amém, meus irmãos? E acidentes acontecem com todos nós. Eu sou pecador, você é pecador. Com certeza nós iremos pecar, mas esse pecado não será planejado. Quem planeja o pecado provavelmente nunca nasceu de novo. Não é o nosso caso, mas nós podemos ter um acidente, que é o pecado. Quando é que o Senhor vai fazer separação entre o crente fiel e o crente infiel? Quando? Fala para mim. Vamos ver se você pegou alguma coisa. Quando que ele vai fazer? Fala assim: no arrebatamento. Porque estamos aqui todos nós servindo a Deus, amém? O nosso alvo é edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja de vencedores é uma igreja de crentes que serão arrebatados. Mas nós sabemos
que nem todos guardam a palavra de Deus. Tem gente aqui mesmo que está me olhando, e você sabe que deveria renunciar a certos pecados e ainda não renunciou. Você sabe que deveria se tornar uma pessoa cumpridora da palavra e ainda não se tornou. Que deveria largar coisas do mundo e ainda não largou. O dia do arrebatamento vai fazer separação entre vencedores e derrotados. Pastor, quem ficar vai para o inferno? Não, quem ficar passará pela grande tribulação. Projeta aí 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei de que hora, meus irmãos? Que hora que é a hora da provação? Fala para mim. Que hora que é a hora da provação? Que nós estamos lendo em Mateus aqui. Fala assim, a grande tribulação. Por que a hora da prova? Eu sei que os crentes falam assim, pastor, eu estou na prova. Tá nada, meu filho. Você está na bênção hoje. A hora da prova ainda virá. Misericórdia mesmo, eu não quero estar aqui. Mas a Bíblia diz que tem uma hora da prova. Qual que é a hora da prova? Olha aí, ó. Apocalipse 3:10. Vamos avançar. Qual que é a outra maneira? A tribulação virá de forma repentina. Tessalonicenses 3:5. Quando andarem dizendo paz e segurança, e eis que sobrevirá, fala assim comigo, repentina destruição. Eu sei que está tudo em paz, né, meus irmãos? Deus está acumulando o juízo para si. E hoje Deus aceita que o mundo o afronte, que as pessoas falem as mais completas blasfêmias contra o Senhor, contra a igreja, e nada acontece. Você já viu gente blasfemando assim contra Deus, contra a igreja, e não acontece nada com ele? Quantos já viram? Já viu cantores, pessoas da música, pessoas da mídia, falando as mais altas bobagens contra o Altíssimo, e nada acontece? Mas de repente virá repentina destruição. Mas eu não quero estar aqui nesse dia. Pastor, como é que vai ficar esse negócio aqui? Apocalipse 12:12. Isso, obrigado, Gerson. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. O negócio vai ficar feio, irmãos. Porque hoje o diabo, ele é impedido de atuar completamente na terra, sabia? A Bíblia ensina que um dia a igreja será tirada. E nesse dia que a igreja será tirada, os vencedores, as primícias da igreja, porque outra parte da igreja, infelizmente, vai ficar. Mas os vencedores serão tirados. A partir do dia que os vencedores forem arrebatados, o diabo está liberado para fazer e aprontar na terra. O que o detém, tem muitas pessoas que interpretam o texto de Tessalonicenses que fala que aquilo que o detém, que detém o anticristo, muitos pensam que é o Espírito Santo, mas não é. Não tem como o Espírito Santo ser tirado da terra e ainda haver pregação do Evangelho. Porque durante a grande tribulação, pessoas serão salvas. Tem alguém aí? Durante a grande tribulação, Márcia, aquele crente que estava vivendo meia boca, como é que você acha que ele vai viver? Ele vai se apegar à palavra, porque tudo que ele ouviu na escola bíblica dominical, que ele ouviu nos cultos de domingo, e ele não estava nem aí, ele falou, meu Deus, aconteceu mesmo, fulano foi arrebatado, ciclano foi arrebatado, e ele sabe da história bíblica, e ele sabe que tem 7 anos, quantos anos? Vou falar daqui a pouco, os 1260 dias, vamos, próximo versículo, Gerson. Irou-se o dragão, Apocalipse 12:17, contra a mulher, e foi pelejar contra quem, meus irmãos? Lê lá para mim, por gentileza. Quem que o diabo foi pelejar?
Por que é o restante da descendência? Porque a primeira parte da descendência subiu. Os crentes vencedores subiram. E aí, Steve, ficou uma parte da descendência da mulher. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Eu estou te falando Bíblia, viu? Não estou inventando figura aqui na minha cabeça, não. É Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão, o diabo. Você não leu aqui no Apocalipse 12, 12? Que festejai aos céus e aquele que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Diga comigo, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que quando os vencedores forem tomados, a igreja for arrebatada, pouco tempo lhe resta. Ele tem aproximadamente 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 7 anos, dos quais 3 anos e meio será de paz completa, porque o anticristo tem que organizar a casa. Deixa eu fazer uma cena de filme aqui na sua cabeça. Imagine que o arrebatamento fosse hoje. Preste atenção, só para você imaginar que a Bíblia faz muito sentido, e Apocalipse é mais fácil do que você imagina. Vamos supor que a igreja foi arrebatada hoje. Desapareceram, segundo a proporção bíblica, metade dos crentes. Estarão 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Só no Brasil são 25 milhões de pessoas. Sumiu, do dia para o outro. Como é que vai ficar o mundo no outro dia após arrebatamento? Fala assim, um caos. Eu pergunto para você, propriedade privada tem valor? Perdeu o valor, porque agora ninguém está mais interessado em casa, porque tem mais casa do que gente para morar nelas. Qualquer bem imóvel ou semi-imóvel tem valor? Perdeu o valor absoluto. As moedas do mundo perdem o seu valor completo, porque tanto faz dólar, real, tanto faz euro. Aí é necessário um líder mundial para colocar ordem na terra. Como é que é o nome desse líder, segundo a Bíblia? O anticristo. Para colocar ordem é necessário um líder mundial, que vai ser eleito naturalmente pelas Nações Unidas, que é o órgão hoje, que não serve para nada hoje, mas vai servir. Ele está lá paradinho para um dia, e aí ele vai servir. E naquele dia vão levantar as nações do mundo, que são as nações que são membros do Conselho de Segurança da ONU, vão eleger um líder mundial. E os exércitos do mundo perderão as suas forças. E quem vai governar os exércitos do mundo é a ONU. Você sabe que ela interfere nisso, quando é missão de paz, etc. E aí temos, diga assim, um líder mundial, um exército mundial e uma moeda mundial. Qual é a explicação científica para as pessoas? Isso aqui não tem nada de Bíblia, viu? É o pastor tentando passar para você um vislumbre. Qual que é a explicação científica que essas pessoas sumiram? É porque elas eram alienígenas. Você não percebe que eles eram meio esquisitos? Que eles ficavam só na igreja? Que eles não gostavam de comer? Que eles davam 10% da renda? Esse povo era meio doido. E aí eles foram abduzidos. E aí todos os arquivos da NASA se abrem. E aí começa a mostrar os contatos extraterrestres, que esse povo é oriundo de não sei o quê, e foi abduzido, foi tirado. Abduzido é uma palavra que a nova era usa para ser arrebatado. E a religião oficial não existe mais. É a nova era. A nova era já é uma religião. E ela diz exatamente isso. Ela diz que hoje seres trevosos estão causando mal na terra. Quando eles forem tirados, aí o bem vai reinar. É isso que a nova era diz. Só que é um ensino do diabo. E aí os crentes foram arrebatados, o mundo entrou em um caos, tem um só governante. E os crentes que ficarem, eles vão entender que isso tudo
já está escrito na Bíblia, e que agora começou o governo do anticristo, que nos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, serão 3 anos e meio mas é claro que serão, porque a fome vai acabar, propriedade, todo mundo vai ter uma casa, o governo vai distribuir gratuitamente, e aí, esse é o líder que todos estavam esperando, e naturalmente esse líder tem uma religião, que não é cristianismo, não é nada de que nós conhecemos, só que a coisa vai ficar mais complexa depois. Esse líder tem junto com ele o anticristo, o falso profeta e a besta, mas nos primeiros 3 anos e meio ninguém aparece, mas a Bíblia diz aqui em Mateus, onde que nós lemos aqui no versículo, que ele vai sentar no templo, versículo 15, não, é versículo 15? 15, vamos ler aqui, o que diz o texto? Deixa eu voltar aqui, peraí. Quando, pois, vires a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, fala assim, o anticristo, que está no lugar santo, aí começa os 3 anos e meio de guerra contra a igreja, de perseguição contra a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher é a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Fala assim, os que ficaram para trás. Aí o anticristo, para descobrir quem é o crente que ficou para trás, vai fazer um recadastramento mundial, porque agora nós não sabemos, tem que ter um censo mundial. Aí entra o tal da marca da besta, mas a marca da besta não envolve só um chipzinho na mão ou na testa, envolve adoração. Eu pergunto para os irmãos, vai ser difícil adorar esse sujeito? Ele acabou com a fome, ele acabou com a guerra, ele acabou com a necessidade mundial, em apenas 3 anos e meio, e esse sujeito tem agora uma religião, obreiro Adriano, só que quem conduz a religião é o anticristo? Não, o anticristo é o líder político. Quem conduz a religião do anticristo? Fala assim, o falso profeta e a besta. Nós temos o falso profeta e a besta. Então, a Bíblia diz em Apocalipse que o falso profeta e a besta vão fazer milagres. E essa besta vai morrer, que é um homem, e vai ressuscitar. Eu pergunto para os irmãos, vamos imaginar aqui que é um líder religioso. Vamos colocar o líder religioso de maior proeminência mundial hoje. Quem é o líder religioso de maior proeminência mundial? Fala para mim. É o Papa. O Papa é um líder político, porque ele é presidente do Vaticano, que é um país, e ele é um líder religioso. Eu não estou dizendo que o Papa vai ser a besta e nem o falso profeta, por favor. Só estou fazendo um filminho na cabeça. Imagine agora, nem quero isso, Deus o livre e conserve o Papa, mas que ele morra. Eu vi um Papa morrendo, o último que teve, que é o Karol Wojtyla, né? O João Paulo II. E aí ele morreu e eu fiquei pensando, lembrando aqui de Apocalipse e olhando para ele, se esse homem levantar, a coisa vai ficar feia. Irmãos, seja honesto comigo, se um Papa ressuscitar, as igrejas evangélicas vão esvaziar. Você pode ter certeza, porque todo mundo vai atrás desse sujeito, porque já tinha uma certa admiração por ele. Agora ele ressuscitou, João, porque a Bíblia fala que ele vai ser ferido, e você sabe que o Papa João Paulo II teve um atentado, foi ferido a bala. Ele só não morreu, porque se ele tivesse morrido naquela ocasião, muitos pastores diziam que ele que era a besta, mas ele não ressuscitou. Se ele ressuscitasse, as igrejas iam ficar vazias, porque hoje você vê um tanto de gente que fica parado em frente de uma imagem,
que está saindo lá água dos olhos dela, ou sangue dos olhos dela, que não é sangue, mas está saindo. Agora imagina um Papa que ressuscita. Quantos estão me entendendo? Você está fazendo um filminho aí na sua cabeça? Faz sentido um pouco da Bíblia que eu estou te contando? Vamos continuar agora. Fala assim, Apocalipse, vamos ler aqui o restante da sua descendência. Agora, vamos para o outro versículo, Gerson, Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra esses santos, quem que são? Quem são esses santos que o diabo vai pelejar na grande tribulação? São os que, eles são santos. Por que são santos? Porque são salvos, são separados de Deus, mas não estavam vigiando, estavam embriagados com o casamento. Aí jovens, cuidado para você não embriagar com relacionamento, e o dia que Jesus voltar, ficar. Cuidado aqui, as famílias, para não se embriagar com os cuidados dessa vida. Pastor, você não me entende, eu não posso liderar uma célula, porque eu tenho muito compromisso. Eu entendo perfeitamente, só quero te avisar, que no dia do arrebatamento você vai ficar. Sabe por quê? Porque quem não puder servir a Deus hoje, não pense que você vai ser arrebatado, querido. Olha, pastor, você tem que entender que eu ainda preciso casar. Eu entendo que você precisa casar e está abençoado, os jovens vão se casar. Mas antes de casar, querido, você precisa ser completamente consagrado a Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. E o diabo, na grande tribulação, vai pelejar contra os santos. E vai fazer o quê? Vencer significa, que muitos crentes, na grande tribulação, vão pagar com a sua vida o preço do reino de Deus. Hoje você não precisa pagar com a sua vida, basta ser fiel. Qual o preço que você acha que é mais difícil? Ser fiel hoje ou ser fiel na grande tribulação? Eu acho muito coerente o ensino da palavra, porque ele diz assim: a salvação é de graça, amém? Basta crer com o coração e confessar com a boca. Aí algumas pessoas nos acusam, dizendo: pastor, você fica pregando o evangelho barato, o evangelho que pode pecar, que eu não vou perder a salvação. Não vai mesmo, mas você pode perder o reino, e aí entrar pela grande tribulação. E eu vou te contar, não é coisa boa. Sabe qual é o prêmio para quem é fiel hoje? João Paulo, naquele dia, antes da grande tribulação, vi sobre todos os habitantes da terra, você vai ser poupado, você vai ser arrebatado. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Agora deixa eu falar das promessas. Lucas 21, 36 diz assim: vigiai pois a todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas. Que coisas, meus irmãos? Mateus 24. Que coisas? Mateus 24, eu não tenho tempo para te falar aqui, mas vamos ler um pouquinho Mateus 24, deixa eu falar um pouquinho dessas coisas, vai ser bom falar dessas coisas. 24, nós lemos até o 15, né? Bem, 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque começou a grande tribulação, e quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, vá embora. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá o quê? Tem alguém na Bíblia aí, Mateus 24, 21? Haverá o quê? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Irmãos, eu acredito na Bíblia. Quantos acreditam comigo? E se a Bíblia falou que essa aflição é a pior aflição da história da humanidade, ela não está exagerando, ela está falando a verdade. Vamos continuar? 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. O
que Jesus fez? Ele falou antes. O negócio agora vai ficar estreito para você, porque eu não pedi para você vir nesse culto hoje, mas você veio. E a partir de hoje, você é indesculpável. E se você ficar, eu vou-lo tenho predito. Eu falei antes, eu avisei antes. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acredita. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, diga comigo, assim será a vinda do Filho do Homem. Como é que o relâmpago passa? Fala assim, de repente. E ele demora? É como o ladrão na noite, sem aviso. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Olha só agora o 29. Agora vai começar uma parte da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Quem é esse Filho do Homem que vem nas nuvens? Jesus. E haverá um sinal no céu. Agora outro filminho na mente, presta atenção. Agora é outra parte do filme. O arrebatamento não tem aviso, não tem dia nem hora, certo? Fala assim comigo, é um ladrão na noite. Mas após a grande tribulação, findo os 7 anos, ao soar, Cristiano, da última trombeta, que é a 7ª, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora eu vou fazer uma cena aqui na sua cabeça. Jesus volta para fazer a batalha final, chamada Armagedon. E ele volta com os crentes vencedores. Ele vem montado num cavalo branco, não é assim que está escrito? João falou que era cavalo. Eu acho que vai ser uma espaçonave. Sério. Porque tem que ser, para ser coerente com o ensino da nova era, que fala que os crentes foram abduzidos. João falou que era um cavalo. Eu tenho o direito de falar, eu falo que é uma espaçonave. Faz o filminho na sua cabeça. Jesus volta e ele tem a nave maior, a grande. E ele para e fica parado em cima de Israel, de Jerusalém. E ele fala assim: eu sou Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu vim tomar posse da terra que é minha. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer com as nações que estão aqui embaixo? Vão apontar suas armas para o Senhor. Como é que é o nome dessa guerra que está na Bíblia? Como? Armagedon é o nome do lugar. Eu fui nesse vale lá em Israel. Chama Vale do Meguido ou Vale do Armagedon. É um lugar maravilhoso. O guia sobe conosco na montanha, lá no monte, chama Monte do Precipício, que lá em Lucas quiseram jogar Jesus desse monte. É um precipício mesmo. Você chega assim, lá embaixo está o Vale do Armagedon. Nesse vale, as nações da terra se juntarão para apontar sua arma contra Deus. Nesse dia, a Bíblia diz que o Senhor vai pisar esse exército. Quando ele pisar, a Bíblia diz que o sangue sobe até no freio dos cavalos. E ela fala até o número de soldados que vão estar lá presentes. 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados. Uma nação tem condição de fornecer 200 milhões de soldados? Só se for a China. Mas nem ela sozinha tem esse exército hoje. Os exércitos das nações vão se juntar naquele dia e vão apontar a sua arma contra Deus. Esse dia é o ápice, é o limiar. E aí, nós, os vencedores, estaremos com o Senhor para essa batalha do Armagedon. E aqueles crentes que ficarem até esse dia, também subirão com o Senhor. Muitos já terão morrido, porque o anticristo os perseguirá e o anticristo os matará, mas muitos também terão sobrevivido. E o Senhor
vai reger a terra com a mão de ferro. A Nova Jerusalém, eu sei que você está querendo ir para o céu, né? Mas na verdade é a Nova Jerusalém que vai descer para a terra. E o Senhor vai governar nesse lugar. E eu não sei quanto a você, mas eu quero estar lá nesse dia, tendo autoridade sobre, quem sabe, 5 cidades ou 10 cidades. Mas Ele vai te chamar naquele dia e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Eu sei que enquanto você viveu, você suportou provas da sua família, você não se envolveu com o pecado, você venceu a carne, o diabo e o mundo, você foi criticado. Agora chegou a sua hora de reinar. Pastor, é só vida então pós-morte que o senhor crê? Não, querido. Quem vence hoje vai vencer naquele dia. Quem já vive com Cristo uma vida de vencedor hoje, o arrebatamento não o pegará de surpresa, porque ele já está preparado. Ele diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Ele almeja a volta do Senhor. Ele vai dirigindo para casa e pensando: bem que podia ser hoje. Ele sai de um culto como esse e vai para casa pensativo, e ele fala: Senhor, eu sei que eu quero muita coisa, eu sei que eu quero, tem tanta coisa para eu conquistar, tem tanta coisa ainda que eu não vi, mas você deveria fazer uma oração hoje. Mais do que todas elas, eu quero o Senhor. Mais do que ver o mover de Deus na minha geração, mais do que ver as células se multiplicando, mais do que ver os meus filhos servindo a Deus, indo em lugares que eu não fui, mais do que ganhar dinheiro, querido, ou aquilo que você sempre sonhou, mais do que isso eu quero ver a volta do Senhor. Você pode falar, você pode estar me olhando e falar: esse pastor é louco, o que ele está falando não faz sentido. Talvez não faça para você, mas para aqueles que amam a vinda do Senhor, faz todo sentido. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Eu sinto que o Senhor já sabe aqueles que o amam. O Senhor já sabe aqueles que desejam. Eu queria que você nessa hora, se você nunca parou para desejar a volta do Senhor, nessa hora, com os olhos fechados, eu queria que você imaginasse, se o arrebatamento fosse hoje, fosse agora, você seria arrebatado? Há muitas coisas que eu tenho que falar com os irmãos, mas a principal delas é essa: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possa escapar de todas essas coisas que têm que suceder, está de pé na presença do Filho do Homem. Ora agora ao Senhor, fala para Ele que de todas as coisas que você deseja a volta do Senhor. Se você não deseja, fala para Ele: eu quero desejar, Senhor. Eu não sei o que é isso, mas eu quero saber. Oh Espírito Santo, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua noiva, vem nos separar do pecado e desse mundo. Santifica a tua vida agora, meu irmão, consagre a tua vida a Deus. Se porventura você está afastado do Evangelho, vem hoje. Ninguém precisa te chamar aqui na frente para você vir até o altar, porque o altar não é esse lugar. O altar é o seu coração. Volta hoje para Jesus. Eu sinto no meu espírito que tem ministros aqui dentro que estão afastados da palavra e do Evangelho, e o Cristo te chamou e deu a você um ministério. Volta hoje. Oh Espírito de Deus, volta hoje, ministro. Você que estava procurando uma igreja, você achou. Ninguém precisa te chamar à frente.
Você não precisa vir até o altar, porque o altar já está dentro de você, é o teu coração. Jovem, você que está negociando a tua santidade, negociando a tua consagração, não venda os melhores dias da tua vida. Não venda, não negocie. Seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse cântico. Você vai dizer: ó, vem, Senhor Jesus. Vamos ministrar o Senhor.